Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam descansados, seguros em casa, com saúde. Bem, mais um ano está começando, mais um ano de escola está iniciando. E não vai ser um ano comum, não vai ser um ano igual aos outros, né? O ano passado vocês já tiveram um ano diferente, um ano de pandemia, um ano de quarentena, em que muitas das coisas eram feitas em casa, só no finzinho do ano algo feito na escola. E esse ano não vai ser diferente. Teremos aulas híbridas, que são aulas presenciais, junto com aulas online, junto com material impresso. Vai ser um ano bem diferente, bem trabalhoso, bastante estudado. Mas, se você se esforçar e eu também me esforçar, a gente vai conseguir fazer um ano bem legal, onde você vai poder aprender bastante, eu também vou poder aprender bastante com vocês, e a gente vai poder chegar no final de ano, assim com a consciência tranquila, com uma sensação de dever cumprido, e vamos poder chegar no final do ano realmente tendo aprendido alguma coisa de útil em todas as disciplinas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Robson, de Geografia, certo? Olha eu aqui no cantinho da tela. Sou o professor Robson de Geografia. Já dei aula na rede de Cocal do Sul há 2 anos atrás, em 2019. O ano passado eu não dei aula na rede e esse ano eu estou dando aula de novo. E espero que a gente possa levar um ano bem tranquilo juntos e que possa aprender bastante. Bem, para essa primeira semana, eu preparei para vocês uma atividade. Aí você, quem sabe, vai dizer assim: professor, maluco, atividade já na primeira semana? Nem ensinou nada ainda para a gente, já quer passar a atividade? Não. Você pode ficar tranquilo que essa atividade, na verdade, é uma atividade diagnóstica. Para que ela vai servir? Ela vai servir para eu saber o que vocês já sabem, para eu ter o conhecimento do que vocês já aprenderam, em quais conteúdos vocês estão melhores, em quais conteúdos vocês precisam de um reforço a mais. É para eu poder me planejar e dar aula da melhor forma possível. Eu peço que vocês façam, por favor, sem perguntar para o Google, sem ir lá no Braille, sem ir de atrás de outras fontes, apenas com o conhecimento de vocês, como se fosse uma prova mesmo. Não se preocupe porque não é uma prova, é só uma atividade, não vale nota, não se preocupem. É mais para eu ter esse controle, para eu saber em que ponto vocês estão, certo? Mas façam com calma, façam de forma tranquila, que tudo vai dar certo e o ano vai transcorrer da melhor forma possível. Bem, a gente vai ler um pouquinho as questões e eu vou explicar mais ou menos para vocês o que vocês devem fazer, certo? Vamos lá, questão 1. Ao longo do tempo, os lugares mudam. Assim, as paisagens também mudam. Analise as duas imagens e indique as mudanças que ocorreram. Essas mudanças foram naturais, causadas pela natureza, ou antrópicas, causadas pelo homem, ou seja, artificiais. Veja bem, você tem aqui duas imagens, certo? O mesmo lugar, a mesma paisagem, só que uma em 1900 e outra nos dias de hoje. Dá para ver que mudou bastante coisa. O que mudou? Bem, você vai escrever nessas linhas realmente o que mudou, e você também vai dizer se essas mudanças foram naturais, ou seja, causadas pela natureza, ou antrópicas, ou seja, causadas pelo homem, certo? Aqui na questão 2 vem o seguinte: cada tipo de sociedade muda os ambientes de uma forma diferente, de acordo com a sua cultura. De que forma os povos originários do Brasil, ou seja, os indígenas, costumavam mudar as paisagens dos locais onde viviam? Como era uma paisagem de uma tribo indígena? Como eles mudavam a natureza? Como eles mudavam o local? É isso que você vai descrever na questão 2. Bem simples, bem fácil. Essa 3 é um pouquinho mais difícil. Você tem que realmente puxar um pouquinho pela memória e lembrar do que foi aprendido no ano passado. Os movimentos gerais do planeta Terra mais importantes são rotação, onde a Terra gira ao redor de si mesma, e a translação, onde a Terra gira ao redor do Sol. Ambos os movimentos têm impacto no clima, no tempo atmosférico e em outros eventos. Escreva abaixo a relação entre o movimento de translação e as estações do ano. Olha que dica maravilhosa que eu estou dando. Assim como a relação entre o movimento de rotação e a sucessão de dias e noites. Aí aqui vai. O que o movimento de translação da Terra tem a ver com as estações do ano? Você vai escrever nessas linhas. Notem que tem bastante espaço, é porque é bastante coisa. O que o movimento de rotação tem a ver com a sucessão de dias e noites? Você vai escrever nessas linhas, certo? Você vai explicar, as estações do ano acontecem por causa do movimento de translação, porque acontece isso.
Ah, os dias e as noites se sucedem por causa do movimento de rotação assim, 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 assim. Você vai me explicar como acontece, tá, ganha a questão, certo? A 4. A água é uma substância muito importante para todos os seres vivos. Sendo assim, é muito importante que conheçamos o seu ciclo na natureza. Observe o desenho abaixo e complete os itens que se seguem com as letras correspondentes. Pode parecer um pouco difícil, mas não é. Veja bem, nós temos, por exemplo, a letra A. A letra A é o quê? Representa transpiração, evaporação, precipitação, lençol freático, infiltração, escoamento, condensação. O que representa? A letra B representa o quê? Transpiração, evaporação, precipitação. Você vai ver que alguns desses são mais fáceis de se fazer e alguns são um pouco mais difíceis. Por exemplo, precipitação é fácil de fazer, você vai acertar rapidinho. Lençol freático é fácil de fazer, você vai acertar rápido. Algumas outras também são fáceis. E depois você vai por eliminação e você consegue acertar aquelas que são um pouco mais difíceis, certo? 5. De acordo com o clima, o tipo de solo e com o relevo, os padrões de vegetação mudam. Cite algumas formas de o clima e o relevo influenciarem nas características da vegetação, ou melhor, das vegetações de um local. Veja bem, quando o clima muda, quando o relevo muda, e alguns outros elementos também, mas principalmente o clima e o relevo, normalmente o tipo de vegetação de um lugar muda. Alguns lugares podem ter uma vegetação arbustiva com bastante arbustos, outros lugares terão campos com gramados, outros lugares serão florestas, outros lugares serão vegetação própria de clima mais seco, como o clima semiárido ou mesmo o clima desértico. Qual é a relação entre clima e vegetação? Qual é o elemento do clima que muda a vegetação? Aliás, os elementos do clima. Quais são os elementos do relevo que faz com que mude o tipo de vegetação de um lugar? Então é isso que você vai responder na 5. É uma questão um pouco mais difícil, tem que prestar atenção, certo? A 6. 6 é bem tranquila. As atividades humanas têm o poder de modificar, ou seja, de mudar os lugares e as paisagens. Assim, tanto o trabalho no campo quanto o industrial, quanto a urbanização, que é o crescimento das cidades, modificam profundamente a paisagem. Dê 2 exemplos cada de como a paisagem é modificada ao longo do tempo por cada uma das atividades. Ou seja, como que o trabalho no campo, lá no meio rural, né, a roça ou a pecuária, a criação de gado ou a plantação, modifica uma paisagem. Como que as indústrias têm o poder de modificar uma paisagem? Como que o crescimento de uma cidade tem o poder de modificar a paisagem? Você não precisa explicar, apenas citar 2 exemplos de cada. É uma questão bem tranquila. 7. Ao longo da história, as sociedades foram se mudando, ou seja, migrando do campo para as cidades. Hoje, a maior parte da população mundial vive no meio urbano. A interação do homem com a natureza é a mesma no ambiente urbano e no ambiente rural? Explique. Olha que questão fácil e tranquila de fazer. O homem interage com a natureza de uma forma lá no meio rural. E o homem interage com a natureza de uma forma diferente no meio urbano. É a mesma forma? Já estou até dando dica. Não é a mesma forma. Explica essas diferenças. Como é que o homem interage com a natureza no campo e como que o homem interage com a natureza no meio urbano, certo? Se você me explicar, a questão 7 está garantida e eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Questão 8. Essa envolve, além da geografia, a disciplina que vocês mais amam, que é a matemática, imagino. E vem a questão 8. As escalas cartográficas, não se assuste com esse nome grande. Se você lembra do conteúdo do ano passado, você vai lembrar o que é escala. A escala de um mapa também pode ser chamada de escala cartográfica. Tanto as numéricas quanto as gráficas são muito importantes para determinarmos distâncias a partir de mapas. Ou seja, você olha um mapa, olha a distância entre os elementos no mapa e você olha qual escala que aquele mapa está, você consegue determinar na vida real, aproximadamente, claro, a distância real entre os pontos, na vida real, realmente na superfície terrestre. Observe o mapa a seguir e determine a distância em quilômetros entre Araçatuba e Campinas. Lembre-se que, olha aqui, dicasinha do professor Robson para vocês se dar bem, dica de matemática. Lembre-se que 1 metro tem 100 centímetros e que 1 quilômetro tem 1000 metros. Ah, professor, por que eu tenho que saber disso em geografia? Porque a gente está tratando de mapa, está tratando de distância. E uma distância é um número, e se é número é matemática envolvida, certo? Aqui no mapa, a distância entre Araçatuba e Campinas é de 1,5 cm no mapa. A escala é de 1 para 25 milhões. O que isso quer dizer?
É isso que eu quero saber, se vocês sabem. Ok? Questão 9. A cartografia é muito importante para que possamos compreender os lugares. Um bom mapa, ou croquis, deve ter vários elementos. Dentre esses elementos, destaca-se a legenda, que explica ao leitor os elementos presentes nos lugares. Faça um croquis cartográfico, que é uma espécie de mapa à mão livre, usando como base a imagem à esquerda. Não se esqueça da legenda, isso é muito importante. Professor, o que eu tenho que fazer? Bem, essa é foto de um bairro qualquer, não sei nem de onde é. Você vai olhar para ela e vai desenhar um mapa nesse espaço em branco. Como assim, professor, um mapa? Veja bem, você está vendo ruas, certo? Você está vendo casas, você está vendo espaço com árvores, você está vendo um lago. Isso tudo tem que estar representado no mapa, como se você estivesse vendo de cima. Você não precisa se preocupar exatamente com as medidas, porque, olhe bem, eu pedi para você desenhar um croquis cartográfico, e se você lembra do ano passado que você estudou, um croquis cartográfico, ele não precisa ter as suas medidas, a sua escala perfeita, ele é feito à mão livre, se a mão livre não tem precisão, mas mesmo um croquis cartográfico, ele precisa ter uma legenda. Legenda você vai dizer, isso é aquilo, isso é aquele outro. As cores da legenda tem que bater com as cores do croquis, os símbolos que você usar na legenda tem que bater com os símbolos do croquis, certo? Não vou mostrar um exemplo de croquis agora, porque eu espero que você saiba fazer. Claro, o ano passado não foi um ano perfeito, eu sei que a gente não deu conta de ensinar tudo, vocês não deram conta de aprender tudo, a gente entende, mas eu justamente quero ver em que ponto que vocês estão, ok? Questão 10. Ao utilizar um recurso natural, nem sempre o homem deixa da forma que encontrou. Um dos recursos que mais sofrem com a degradação é o solo. Cite atividades humanas que degradam o solo. O que é degradar? Degradar é prejudicar, poluir, estragar, tirar do seu estado natural, desbalancear, deixar ruim, certo? Qual atividades humanas que estragam o solo, que prejudicam o solo? Você não precisa explicar as atividades, você precisa apenas citar elas para mim. Professor, é preciso citar todas? Não, nem eu sei todas, porque todo dia o homem inventa uma forma diferente de prejudicar a natureza. Mas você vai citar as principais atividades que você lembra, certo? 11. Outro recurso natural muito importante é a água. Vou até tomar um golinho. Porque realmente é muito importante e aceitável batendo. O ser humano a utiliza de várias formas em várias atividades. Porém, infelizmente, nem sempre devolve para a natureza da forma que pegou. Quais as atividades humanas que mais poluem a água na natureza? Existe alguma forma de eliminar essa poluição? Se sim, cite algumas delas. Vamos lá, vamos falar novamente de poluição. Que existe poluição na água, a gente não tem dúvida. Não são todos os cursos e corpos d'água que estão poluídos, mas muitos infelizmente estão. Aí vem a pergunta, quais as atividades humanas que mais poluem a natureza? Bom, você vai lembrar do que você aprendeu lá, até mesmo biologia deve ter ensinado isso para você, mas se foque na aula de geografia já está bom. Existe alguma forma de eliminar essa poluição? Se sim, cite algumas delas. Veja bem, professor, eu aprendi que a atividade tal e a atividade tal poluem muito a água. Para eliminar essa poluição, teria que ser feito assim, assim, assim. Ou melhor, professor, talvez não dá para eliminar esse tipo de poluição aqui, mas dá para não poluir, né? Dá para manter limpo. De que forma que se mantém tudo limpo? Ou se está poluído, de que forma que despolui? É isso que você vai escrever aqui, certo? Não precisa fazer todas as formas, todas as atividades que poluem a água, porque novamente nem eu não sei todas, porque todos os dias o ser humano inventa um jeito novo de poluir, mas com certeza você vai lembrar de algumas atividades humanas que poluem e vai escrever essa resposta bem bacana, certo? Agora nós vamos para a última questão. Ufa, a última questão, sim, a última questão. O clima vem mudando ao longo dos últimos séculos. Muitos pesquisadores afirmam que boa parte da responsabilidade dessas mudanças é do ser humano. De que formas, segundo esses pesquisadores, o homem interfere no clima? Vejam bem, nessa questão não há um consenso exato sobre os cientistas, embora uma parte muito grande dos cientistas digam que o clima está mudando, está aquecendo e é culpa do homem. Existe também um grupo de cientistas que dizem não.
o homem não tem capacidade para mudar o clima, não tem esse poder todo. Então existe essa disputa. Não é eu, professor Robson, um mero professor, que vou dizer quem está certo ou está errado. Mas o nosso livro diz, ele fica do lado dos cientistas que defendem que realmente o homem está prejudicando o clima, o homem está interferindo. E aí, segundo o que você aprendeu lá no ano passado, de que formas, segundo esses pesquisadores, claro, coloquei isso para você entender que não é unânime, o homem interfere no clima. Ah, professor, o homem interfere no clima assim, 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 os gases, a poluição assim, assim. Você vai dizer de que formas o homem interfere no clima. Eu coloquei bastante linhas, porque ia sobrar folha, mas você não precisa usar todas. Imagino que com menos linhas você já consegue responder, certo? Bem, é isso aí. Fico muito feliz se você assistiu até aqui. Se você não assistiu até aqui é uma pena, porque faz parte da sua aula, certo? Se você veio parar nesse vídeo, mas você não é um dos meus alunos, não tem problema, aproveita. Espera mais um pouquinho que daqui uns 15 dias vai sair a correção desses exercícios. Espero conseguir colocar o vídeo da correção, certo? E você pode muito bem aproveitar também. Aproveitando, se você assistiu até aqui, coloca aí nos comentários o seu nome, não precisa ser completo. No YouTube não coloque o seu nome completo. Se tiver 2 alunos com o mesmo nome na sua sala, você e mais outro, então você coloca assim a inicial do seu sobrenome, já é o suficiente para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, certo? Se quiser deixar alguma questão, você pode me perguntar em sala de aula, pode me perguntar pela plataforma, pode perguntar por onde você quiser, que eu vou ter o maior prazer em responder. Sendo você meu aluno ou não, eu vou ter o maior prazer em responder. É isso aí. Tchau, 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 tchau. E até a próxima.